Antes de começar essa história, respire fundo, porque o que você vai ver agora não é apenas sobre música, é sobre conexão, é sobre amor, é sobre vidas que se encontram sem aviso e transformam tudo ao redor. Hoje você vai assistir a um momento que atravessou continentes, rompeu barreiras e mostrou que a emoção fala qualquer idioma. Prepare-se, porque quando um grupo de crianças africanas começou a cantar, em português perfeito, o refrão de Mergulhe nas incertezas desse amor, Zé Felipe não conseguiu conter as lágrimas, e talvez você também não consiga. Ninguém imaginava que uma simples visita a uma comunidade africana se tornaria um dos momentos mais transformadores da vida de Zé Felipe. No início, era apenas mais uma ação social. Câmeras ligadas, guia local explicando o projeto, crianças observando curiosas atrás das paredes de barro. Mas bastou uma única nota de música surgir no ar, tímida e afinada, para que o cenário mudasse completamente. O que o cantor não sabia, e o que ninguém ali podia prever, era que aquelas pequenas vozes guardavam uma surpresa tão pura que atravessaria o peito dele como uma flecha doce, silenciosa e irreversível. Naquele instante, antes mesmo de qualquer palavra, o destino já estava preparando algo que faria Zé Felipe se dobrar, desarmado, diante da força da música que ele mesmo criou. O calor suave do fim da tarde africana envolvia a comunidade como um abraço quente, enquanto Zé Felipe caminhava entre as casas simples, ouvindo o guia explicar detalhes do projeto. O chão avermelhado levantava poeira leve a cada passo, e o cheiro de lenha queimando se misturava às risadas das crianças que observavam de longe, escondidas atrás de pedaços tortos de madeira e paredes de barro. Para ele, tudo aquilo tinha um ar de novidade encantadora. O ambiente, a energia, a humildade das pessoas, a maneira como olhavam para ele com uma mistura de respeito e curiosidade. Nada ali parecia fabricado ou ensaiado. Era real, cru e ao mesmo tempo cheio de brilho. Acompanhado de sua equipe, ele tentava absorver tudo, desde os pequenos objetos feitos à mão que as mulheres mostravam com orgulho, até os desenhos coloridos pendurados perto da escola local. De vez em quando, ele tirava fotos, conversava com alguém, fazia graça com as crianças que fugiam rindo quando ele acenava. Apesar da presença das câmeras, Zé Felipe sentia que aquele momento era íntimo, de um jeito especial, como se o mundo tivesse diminuído para que ele enxergasse mais de perto a força simples que existia naqueles sorrisos. Foi então que percebeu um movimento diferente mais adiante. Um grupo de crianças, talvez 8 ou 9, andava juntinho, de mãos dadas, como se estivessem protegendo um segredo precioso. A maioria usava roupas desgastadas, mas limpas. Algumas traziam colares feitos de sementes, outras seguravam pequenos instrumentos improvisados. Os olhinhos brilhavam com algo que o cantor só conseguiu definir como expectativa. Elas caminhavam diretamente na direção dele, e o guia, com um sorriso enigmático, apenas disse: "Acho que eles têm algo para te mostrar." Zé Felipe franziu a testa, curioso. Mas antes que pudesse perguntar qualquer coisa, as crianças pararam bem diante dele, formando um círculo incompleto. Uma menina magrinha, de sorriso largo e bochechas redondas, deu um passo à frente. Ela segurava um pequeno tamborzinho feito com madeira e couro. O resto das crianças cochichava baixinho, como se estivessem organizando coragem para algo muito maior do que elas. Quando a menina tocou a primeira batida, suave e vitimada, um silêncio respeitoso tomou conta de todos. E então, como um sopro vindo de dentro de algum lugar muito profundo, as vozes começaram. No início baixas, quase tímidas, mas perfeitamente afinadas. A melodia era familiar. Zé Felipe reconheceu no mesmo instante, e o coração dele disparou. Elas estavam cantando Mergulhe nas incertezas desse amor, em português, com pronúncia perfeita. A mão dele automaticamente foi para a boca, como se precisasse segurar algo por dentro. Não conseguiu. Seu peito apertou. Os olhos começaram a brilhar de um jeito involuntário. O mundo, por alguns instantes, pareceu perder o som de tudo, menos daquelas pequenas vozes afinadas.
Zé Felipe sentiu as pernas ficarem leves, quase trêmulas, enquanto observava aquelas crianças cantando a música que ele próprio tinha gravado, sem imaginar que um dia cruzaria oceanos e alcançaria corações tão distantes, tão diferentes, tão inesperados. Não havia instrumento profissional, microfone, palco, nem iluminação. Só a vibração do tamborzinho, as palmas marcadas pelo entusiasmo e a entrega genuína de quem canta não porque aprendeu por obrigação, mas porque sente. Cada criança pronunciava cuidadosamente cada sílaba, como se estivesse segurando palavras delicadas que poderiam se quebrar. Algumas sorriam sem soltar a voz, outras fechavam os olhos enquanto cantavam, entrando num tipo de concentração que parecia maior do que a idade delas permitiria. A menina do tambor, especialmente, parecia estar conduzindo tudo com um orgulho que atravessava o ar. A equipe do cantor, atrás dele, observava a cena em silêncio absoluto, visivelmente tocada. Uma das produtoras colocou a mão no peito, como se estivesse tentando controlar a emoção. O guia africano, com um sorriso que misturava ternura e satisfação, olhava para Zé esperando sua reação. E ela veio, mas não da forma contida que talvez ele tivesse planejado antes de viajar. A música continuava e, a cada verso, Zé sentia uma onda crescente de sentimento fazendo pressão dentro dele. Não era só emoção artística, não era só surpresa, era algo mais fundo. A percepção de que sua voz, registrada tão longe dali, tinha se transformado em algo vivo, alcançando lugares onde talvez a esperança fosse difícil de encontrar. Ele sentia como se estivesse diante de um milagre silencioso. As crianças, percebendo que ele estava emocionado, começaram a cantar ainda mais forte, como se quisessem presenteá-lo com algo que a própria vida tinha moldado para aquele instante. Uma das menores, talvez com 5 ou 6 anos, se aproximou timidamente, segurando um desenho feito com lápis de cor. Era um coração enorme, ao lado de um violão tortinho, mas reconhecível. Embaixo, escrito com letras grandes e irregulares, Amor. A criança levantou o desenho para ele, sorrindo com inocência pura. Zé não resistiu. Ele se agachou devagar, tentando ficar na altura delas. Sentiu o chão quente sob os pés, o ar seco, o cheiro da poeira misturado a flores que ele não sabia nomear. Quando ficou com os olhos no mesmo nível que os delas, um silêncio momentâneo aconteceu, como se as crianças estivessem esperando um sinal dele para continuar. E foi exatamente nesse instante que uma lágrima grossa escorreu, sem pedir permissão. A resposta das crianças foi imediata. Elas correram para ele como um pequeno enxame de carinho, braços abertos, sorrisos enormes. E o abraço coletivo se formou, leve, apertado, cheio de vida. Zé fechou os olhos e deixou a emoção atravessá-lo sem resistência. No meio daquele abraço múltiplo, Zé Felipe sentiu uma mistura de sensações que jamais tinha experimentado. A textura das roupas simples das crianças, o toque suave das mãozinhas apertando sua camisa, o calor sincero daqueles pequenos corpos que o cercavam sem medo, sem barreiras, sem pedir nada em troca. Era um afeto tão genuíno que ignorava qualquer distância cultural, social ou geográfica. Ali, naquele círculo improvisado, tudo o que existia era conexão, a mais pura possível. As crianças riam baixinho, como se o ato de abraçá-lo fosse um segredo compartilhado entre eles. Algumas encostavam a cabeça em seu ombro, outras seguravam seu rosto com as 2 mãos, admirando cada reação como se ele fosse um personagem tirado de um sonho. A menina do tamborzinho aproximou-se por trás e colocou a mão em sua nuca com cuidado, como quem tenta confortar um adulto que se emociona mais do que imaginei. A música, que havia terminado, parecia continuar ecoando na memória dele, como se os versos ainda flutuassem no ar. O refrão repetia na mente de Zé como um mantra agridoce. Ele respirava fundo, tentando controlar a emoção, mas a cada vez que abria os olhos e via aqueles pequenos rostos cheios de alegria, tudo voltava com ainda mais força. Uma das crianças, um menino com um sorriso largo e dentes faltando, perguntou algo em português carregado de sotaque africano. "Você está feliz?"
A pergunta entrou no peito dele com a mesma intensidade do abraço. Ele tentou responder, mas a voz simplesmente não saiu. Apenas assentiu com a cabeça, enquanto mais lágrimas desciam. O menino sorriu, como se tivesse recebido a melhor resposta do mundo. Aos poucos, Zé recuperou a voz e, com dificuldade, murmurou: "Vocês não fazem ideia do que isso significa para mim." As crianças não entenderam todas as palavras, mas entenderam o sentimento. E isso era suficiente. Ele pediu que cantassem de novo, e dessa vez, quando começaram, o cantor se juntou a elas. Sua voz embargada misturava-se com a delas, formando uma harmonia doce, imperfeita e completamente inesquecível. O guia observava tudo de longe, emocionado com a entrega daquele encontro que não estava no roteiro, mas parecia ter sido escrito pela vida com perfeição. Quando terminaram, Zé continuou ali, sentado no chão avermelhado, mãos entrelaçadas às das crianças, sentindo uma paz que raramente encontrava na correria dos palcos. Era como se, por alguns instantes, o mundo tivesse parado só para permitir aquele encontro. Ainda cercado pelas crianças, Zé Felipe sentia como se o mundo tivesse diminuído ao redor dele, concentrando toda a intensidade daquele encontro em um único ponto, o toque e a voz daqueles pequenos que, de alguma forma, já pareciam fazer parte da história dele. A equipe, que observava à distância para não quebrar a magia da cena, trocava olhares discretos, alguns com os olhos marejados, outros com sorrisos abertos e surpresos. Nenhum deles tinha imaginado que a visita à comunidade tomaria essa dimensão emocional. As crianças continuavam sentadas ao lado dele, algumas no colo, outras encostadas em seus ombros ou pernas, como se estivessem disputando espaço para ficar mais perto. Era impossível não sorrir diante da pureza daquele comportamento infantil, tão espontâneo que parecia lapidar o ar com doçura. A menina do tamborzinho, ainda segurando seu instrumento com cuidado, começou a bater um ritmo suave, e os outros imediatamente acompanharam com palminhas rápidas. "Vocês aprenderam essa música como?" Zé perguntou, enxugando discretamente uma lágrima que insistia em cair. O guia se aproximou devagar, como quem sabe que cada palavra precisa ser colocada com cuidado. Eles ouviram muito, todos os dias. A professora local toca músicas brasileiras durante as atividades, e a sua é a favorita deles. Eles dizem que sua música deixa o coração mais quente. A frase atingiu Zé como um impacto suave, mas profundo. A noção de que seus versos, escritos tão longe dali, tinham atravessado oceanos e encontrado espaço em uma sala de aula simples, onde crianças ouviam e decoravam cada palavra, parecia grande demais para caber dentro do peito dele. Ele inspirou fundo, tentando compreender a dimensão daquele elo invisível criado pela música. "E vocês?" ele disse olhando para o grupo. "Gostam mesmo de cantar isso?" Eles responderam com um "sim!" unificado, vibrante, que fez ecoar risadas ao redor. Então, como se fosse algo combinado, mas claramente espontâneo, a menina do tamborzinho apontou para ele e disse: "Agora você canta sozinho." O pedido arrancou gargalhadas da equipe e deixou o cantor sem reação por alguns segundos. Ele colocou a mão no peito, teatralmente, fingindo surpresa. "Vocês querem que eu cante? Para vocês?" Os olhinhos brilharam e as cabeças acenaram várias vezes. Era impossível negar um pedido daquele tamanho. Zé respirou fundo e começou a cantar. A voz ainda trêmula da emoção inicial se ajustou aos poucos, ganhando firmeza conforme ele olhava para cada criança, como se estivesse dedicando um pedaço da música para cada uma delas. O silêncio ao redor parecia até mais respeitoso do que se estivesse diante de milhares de pessoas em um grande show. Ali, naquele chão simples, sua voz parecia encontrar um significado diferente, mais íntimo, mais humano. Quando terminou, antes mesmo de perceber, Zé estava novamente sendo abraçado por um pequeno grupo que o envolveu pela cintura. E, no meio desse abraço, sentiu algo ainda mais forte. Uma sensação de pertencimento que não vinha de palcos, nem de aplausos, nem de fama,
mas de impacto verdadeiro. Após cantar, Zé Felipe percebeu que algo dentro dele tinha mudado de forma irreversível. Aquela comunidade, aqueles sorrisos e aquelas vozes infantis tinham entrado em seu emocional com uma força quase física. As crianças não desgrudavam dele, e isso, ao contrário de causar cansaço, parecia recarregar sua energia. Ele sentia cada toque, cada risada, cada gesto, como um lembrete silencioso de que a música é maior do que qualquer fronteira. Uma criança pequenininha, que parecia ser a mais tímida do grupo, aproximou-se devagar, segurando algo atrás das costas. Ela hesitou por um segundo, olhou para os amigos como quem busca coragem e só então estendeu o objeto para o cantor. Era uma flor amarela, miúda, quase murcha, mas entregue com tanto cuidado que parecia valiosa. O menino apenas disse: "Para você." Zé recebeu a flor com delicadeza, como se segurasse algo frágil e simbólico. "Muito obrigado. É linda." A criança sorriu e correu de volta para o grupo, que comemorou a iniciativa como se fosse uma grande conquista. Os adultos da comunidade começaram a se aproximar devagar, formando um círculo respeitoso ao redor da cena. Alguns sorriam com admiração, outros balançavam a cabeça em gratidão e alguns até enxugavam discretamente lágrimas. A música tinha o poder de unir todos ali, mesmo aqueles que não sabiam português. Era como se o idioma fosse apenas um detalhe e o que realmente importasse fosse o sentimento transmitido em cada nota. Zé conversou com um dos coordenadores locais, que explicou como a música brasileira havia chegado ali. Uma voluntária do Brasil tinha trabalhado na comunidade por alguns meses e deixado um pequeno alto-falante com dezenas de músicas carregadas. Entre elas estava uma playlist com as canções de Zé Felipe. As crianças se apaixonaram imediatamente pela energia, pela melodia e pela forma como a língua soava. Eles pediam para ouvir essa música todos os dias, contou o coordenador. Algumas vezes, 3 ou 4 vezes seguidas. Zé ficou sem saber o que dizer. A emoção era tanta que parecia até difícil organizar pensamentos. A ideia de que suas músicas eram cantadas ali, do outro lado do mundo, por crianças que talvez nunca tivessem imaginado estar diante dele, era comovente demais. Ele olhou para as crianças e disse: "Vocês são incríveis. Vocês me deram um dos momentos mais bonitos da minha vida." As crianças sorriram. Algumas repetiram a palavra bonito, como se estivessem aprendendo ali, no momento. Uma delas levantou a mão e pediu para falar. "Você volta amanhã?" A equipe conteve um riso gentil diante da espontaneidade, mas também sentiu o peso da pergunta. Zé se aproximou do menino e respondeu de forma honesta e doce: "Eu gostaria muito, mas não posso. Mas posso levar vocês comigo aqui." Ele apontou para o peito. "E isso nunca vai embora." O menino pareceu entender. Ele tocou no peito de Zé com a ponta dos dedos, como se estivesse confirmando se havia realmente espaço ali. O clima ao redor parecia se tornar cada vez mais intenso, como se cada minuto aproximasse ainda mais os laços criados ali. A menina do tamborzinho, percebendo que Zé estava mais tranquilo, puxou novamente o ritmo leve no instrumento. Desta vez, não era sua música. Era uma canção tradicional africana, suave e repetitiva, cheia de harmonia e simplicidade. As outras crianças acompanharam colocando as mãos no peito e balançando o corpo de um lado para o outro. Zé observou tudo com um sorriso encantado. Era como se elas estivessem querendo devolver a ele o presente que tinham recebido. Ele fechou os olhos por um instante e deixou seu corpo entrar no ritmo, balançando devagar, absorvendo aquela melodia que parecia sair do próprio coração da comunidade. Era uma troca pura, sincera, sem pretensões. Quando abriu os olhos, viu que a equipe havia começado a registrar o momento, mas sem invadir, mantendo distância e respeito. Era um registro necessário, quase histórico, mas ainda assim tratado com delicadeza. Uma das mulheres do vilarejo aproximou-se com um tecido colorido, estampado com padrões geométricos vibrantes. Ela colocou o tecido sobre os ombros de Zé, ajustando com cuidado, quase como um gesto ritualístico. "Para lembrar de nós", disse ela, com sotaque forte, mas compreensível. O cantor levou a mão ao tecido e o apertou contra o peito. "Eu nunca vou esquecer."
As crianças bateram palmas, comemorando o presente como se fosse uma vitória coletiva. Elas se aproximaram novamente, tocando o tecido, admirando as cores, como se quisessem mostrar que aquele padrão fazia parte da identidade delas. Zé, percebendo o significado, abaixou-se outra vez e abriu os braços, e todas correram para mais um abraço, agora ainda mais apertado, mais emotivo, mais simbólico. A música africana continuava, preenchendo o ar com uma vibração suave. E ali, cercado por crianças risonhas, por adultos emocionados e por uma comunidade inteira que o acolhera como parte dela, Zé Felipe sentiu que aquele momento seria para sempre um marco em sua vida. Não pela fama, não pelo reconhecimento, não pelo show, mas por algo muito mais valioso: a certeza de que sua música tinha atravessado o mundo e retornado a ele em forma de carinho puro. A energia no centro da comunidade parecia pulsar em torno de Zé Felipe, como se um fio invisível unisse todas as pessoas naquele lugar, transformando o espaço simples em algo quase sagrado. As crianças seguravam suas mãos, algumas ainda cantando baixinho a melodia anterior, outras apenas observando seu rosto com a atenção encantada de quem sente que está diante de alguém especial. Para elas, Zé não era o cantor famoso, o artista que aparece em telões e rádios. Era um amigo recém-chegado, alguém que havia aberto o coração e deixado entrar a alegria que elas tinham para oferecer. Uma das professoras da pequena escola aproximou-se com passos leves, respeitando a cena. Ela trazia consigo um caderno de páginas amareladas com desenhos feitos pelas crianças. Abriu-o de forma delicada e mostrou ao cantor. Eram desenhos de cores vibrantes, representando pessoas sorrindo, árvores altas e, em várias páginas, um homem segurando um microfone ao lado de crianças. Algumas tinham escrito o nome dele com letras tortas, mas cheias de esforço: Zé Felipe. Eles começaram a desenhar essas imagens depois que ouviram você pela primeira vez, explicou a professora com um sorriso suave. Eles dizem que suas músicas fazem o dia ficar mais leve. O cantor passou os dedos pelas páginas como quem toca um tesouro frágil. Cada traço infantil parecia contar uma história silenciosa, uma emoção traduzida em formas simples e cores fortes. Ele sentiu um aperto carinhoso no peito, como se estivesse recebendo uma homenagem que jamais poderia retribuir plenamente. Uma das crianças, vendo o interesse dele, tomou coragem e perguntou: "Você pode desenhar também?" Zé riu surpreso. "Olha, eu sou péssimo em desenho. Vocês têm certeza?" Os pequenos, claro, responderam com um sim animado, como se não existisse alternativa possível. Ele se sentou no chão novamente, com o álbum aberto no colo, e desenhou sua versão de uma criança segurando um tamborzinho. O desenho era torto, desajeitado, mas quando mostrou às crianças, elas explodiram em aplausos e risadas entusiasmadas, como se ele tivesse acabado de criar uma obra-prima. Esse momento de pureza desencadeou uma onda nova de interação. As crianças começaram a desenhar ali mesmo, sentadas ao redor dele, algumas lhe mostrando seus rabiscos, outras pedindo para que ele desenhasse outra figura. A espontaneidade do gesto criava uma ponte ainda mais forte entre eles. Não havia câmeras, não havia roteiro, não havia distância, apenas humanidade compartilhada em sua forma mais simples. E enquanto eles riam juntos, Zé percebeu que aquelas horas marcariam sua vida de uma maneira que ele nem conseguia explicar ainda. Era como se, pela primeira vez, ele estivesse vivendo a essência absoluta do que a música representa: conexão, pertencimento e amor. Ao redor, os adultos da comunidade começaram a organizar uma grande roda, convidando Zé e as crianças para participarem. Era um costume local fazer pequenas apresentações para receber visitantes, e embora fossem gestos simples, estavam carregados de significado. Os tambores maiores começaram a vibrar com notas graves que ecoavam pelo chão, como um coração pulsando de alegria coletiva. As mulheres batiam palmas em ritmos marcados, e os homens respondiam com sons vocais que se entrelaçavam com a percussão. As crianças puxaram Zé pela mão, insistindo para que ele se juntasse à roda. "Vem, vem!" repetiam, com entusiasmo contagiante.
Ele entrou no círculo meio desajeitado, mas logo encontrou o ritmo, guiado pela energia vibrante do grupo. Enquanto se movia, sentia o solo quente sob os pés, o vento leve passando ao redor e o som dos tambores atravessando seu peito como ondas suaves. Aquela música não era apenas ouvida, era sentida, vivida, incorporada. Um dos líderes da comunidade aproximou-se dele e colocou pulseiras artesanais em seus pulsos. Cada uma era feita de sementes, miçangas e pequenos pedaços de madeira, pintados à mão. Para levar nossa força com você, disse o líder, com os olhos brilhando de orgulho. Zé segurou as pulseiras com cuidado, percebendo a profundidade do gesto. Ali não era um presente qualquer, era quase um símbolo de acolhimento, um sinal de que ele agora fazia parte da história daqueles que o recebiam. Ele agradeceu com um abraço sincero, e o líder correspondeu com firmeza, como quem reconhece meu irmão. As crianças, vendo a troca, começaram a pular e gritar de alegria. Algumas tentaram imitar a dança dos adultos, caindo na risada ao errar os passos. Outras começaram a cantar novamente a música de Zé, desta vez misturando parte do refrão com palavras africanas que inventavam na hora. Esse improviso arrancou do cantor uma gargalhada leve e deliciosa, que fazia seu rosto relaxar ainda mais. A roda continuou crescendo, envolvendo pessoas de todas as idades. Idosos que caminhavam devagar, jovens curiosos, mulheres com bebês nas costas e até pequenos animais que circulavam entre as pernas dos participantes. Era uma celebração espontânea, nascida sem planejamento, movida apenas pela alegria e pelo impacto da presença de alguém que eles admiravam, mas que agora também admirava profundamente cada um deles. E no centro de tudo, Zé Felipe dançava, suava, respirava fundo, sentia a música penetrar em cada parte de seu corpo e, acima de tudo, sentia que estava vivendo um dos momentos mais humanos e libertadores de toda a sua trajetória. A celebração começou a ganhar um tom ainda mais intimista quando uma senhora de idade avançada, apoiada em um cajado de madeira, aproximou-se lentamente de Zé. Ela era claramente muito respeitada ali. As pessoas abriram passagem para que ela passasse, algumas até abaixando a cabeça em reverência. Suas roupas eram simples, mas seus olhos tinham uma profundidade que parecia conter histórias de décadas. Ela estendeu a mão enrugada e tocou o rosto de Zé com carinho, como se estivesse abençoando aquele encontro. "Você trouxe alegria para as nossas crianças", disse ela, na língua local. Um tradutor rapidamente complementou: "Elas lembrarão disso por muito tempo." Zé segurou a mão dela com as duas mãos e a beijou, emocionado. A senhora sorriu, satisfeita, e então começou a cantar uma melodia tão suave que parecia embalar o vento ao redor. Era uma espécie de canção de gratidão, cantada em voz baixa, acompanhada apenas pelo ritmo do cajado batendo levemente no chão. As crianças se aproximaram dela e sentaram ao redor, como se estivessem ouvindo uma história. Zé também se sentou com elas, sentindo-se acolhido por aquela energia ancestral. A melodia, mesmo sem que ele entendesse as palavras, carregava um calor tão profundo que parecia acariciar sua alma. O tradutor sussurrou no ouvido dele: "Ela está agradecendo pela música que chegou até aqui e por você ter vindo. Está dizendo que é raro alguém do seu mundo olhar para o nosso com o coração aberto." As palavras o atingiram como um abraço invisível. Ele fechou os olhos por um instante, respirando fundo para conter a emoção. Quando abriu, percebeu que algumas crianças encostavam a cabeça em suas pernas, confiando nele, com a naturalidade de quem percebe a bondade de alguém sem precisar de explicações. A senhora finalizou sua canção, levantou o cajado e tocou o chão 3 vezes. "Ela está te dando permissão para voltar", explicou o tradutor. "Aqui, isso é um símbolo muito importante." Zé sentiu uma onda de honra e humildade. "Diga a ela que eu voltaria amanhã se pudesse", respondeu ele sorrindo. As crianças aplaudiram a troca, mesmo sem entender tudo, porque percebiam o carinho envolvido. Algumas começaram a abraçar Zé novamente, como se quisessem guardar aquele momento no corpo, na memória, no coração. Ele olhou ao redor e sentiu que aquele lugar tinha se tornado parte dele.
Nada que acontecesse fora dali, fama, turnês, shows, tinha o mesmo peso daquela vivência. Era como se tivesse encontrado um pedaço de si mesmo naquele chão de terra, na voz suave da senhora, nos olhos sorridentes das crianças africanas. A tarde avançava suavemente, mas ainda envolta na mesma luz cálida que iluminava o início daquele encontro tão improvável quanto inesquecível. A música africana continuava ecoando, mas agora misturada com risadas infantis, com passos leves, com palavras em português que as crianças tentavam repetir. O clima era de despedida, mas uma despedida acolhedora, carregada de significado e de intensidade emocional. A equipe avisou Zé de forma discreta que era hora de ir, mas ele não conseguiu simplesmente levantar e partir. Olhou ao redor, respirou profundamente e percebeu que seu coração estava mais cheio do que estivera em muito tempo. Levantou-se devagar e chamou as crianças com um gesto suave. Preciso ir, mas antes quero dizer uma coisa. Elas se juntaram ao redor dele imediatamente, como pequenos planetas orbitando seu sol. Os adultos também se aproximaram, formando um círculo natural ao redor do grupo. Vocês, ele começou, sentindo a voz embargar, mudaram meu dia, mudaram meu coração. Eu nunca vou esquecer o que vivi aqui. As crianças se entreolharam e sorriram, e uma delas levantou a mão pedindo a palavra. A gente não esquece você também. A frase, simples e direta, atravessou o peito de Zé com uma força que ele não tentou conter. A emoção se transformou em lágrimas silenciosas que escorreram sem vergonha, sem contenção. Ele abriu os braços e, mais uma vez, todas correram para abraçá-lo. Dessa vez, o abraço foi ainda mais forte, mais longo, mais necessário. Os pequenos corpos pressionados contra o dele pareciam transmitir uma energia que ele desejou guardar para sempre. Quando o abraço se desfez, a menina do tamborzinho se aproximou e encostou o instrumento em suas mãos, oferecendo-o como presente. Para você lembrar da gente, disse, com a voz baixa, mas firme. Zé ficou imóvel por alguns segundos, sem acreditar no tamanho do gesto. Não, isso é muito especial, é seu. Mas ela balançou a cabeça. Agora é seu também. Ele aceitou, com o cuidado de quem recebe parte da alma de alguém. Levou o tamborzinho ao peito e o apertou contra si. A comunidade abriu um pequeno corredor humano até a saída, como forma de homenagem. Enquanto caminhava lentamente, parando para abraçar alguns adultos e receber palavras de carinho, Zé sentia como se estivesse deixando ali não apenas um pedaço de si, mas levando junto algo novo, algo que não sabia que precisava. Antes de entrar no carro, olhou para trás uma última vez. As crianças ainda estavam ali, acenando, sorrindo, algumas fazendo gesto de coração com as mãos. Ele retribuiu da mesma forma e, com a voz embargada, disse: "Eu amo vocês." E naquele instante, antes que a porta do carro se fechasse, todas, absolutamente todas, responderam em português quase perfeito: "A gente te ama também." A porta se fechou suavemente, mas no coração de Zé Felipe, aquele som ecoaria para sempre. E foi ali, naquele breve instante final, que a música provou mais uma vez seu poder maior: atravessar o mundo, tocar almas e transformar vidas, inclusive a dele. Se essa história tocou o seu coração, imagina as próximas que estão chegando por aqui. Então não perde tempo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma emoção e já deixa o like, porque isso ajuda demais o YouTube a entregar nossas histórias para mais pessoas. Se inscreva agora e mergulhe com a gente nesses momentos que inspiram, emocionam e transformam vidas.